Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Você está aqui, o Senhor te trouxe e tem algo ainda que Ele quer fazer na sua vida nessa manhã. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela inclui alguns apelos, que não é para todos, é para aqueles que realmente testificaram no coração aquilo que Deus falou com você. Mas para você até saber o que Deus está falando com você, você tem que prestar atenção. Então eu quero que agora você realmente traga a sua mente cativa. Esquece tudo e todos. Concentra aqui agora, para você receber o que vai ser compartilhado. Amém? Põe a mão no seu coração, faz uma oração junto comigo, fala assim comigo: Senhor Jesus, eu recebo a palavra do Senhor com o coração escancarado para receber revelação e que essa palavra produza uma revolução no que será edificado a partir da minha vida, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. O tema da minha palavra é gerando filhos que edificam. Gerando filhos que edificam. Você sabe, uma das maiores tragédias na vida de um grande homem de negócios, ou de alguém muito famoso, muito importante, muito relevante, é quando isso para nele. E eu já vi um livro só de biografias encerradas. Esse era o título do livro, Biografias Encerradas. Ou seja, a história da pessoa terminou nela mesma, porque não teve andamento disso depois. Grandes empresários que construíram verdadeiros impérios que foram dissolvidos imediatamente a partir do momento que eles faleceram. Grandes igrejas que cresceram absurdamente e que acabaram na ausência daquele que havia começado aquele ministério. Grandes movimentos que foram construídos, cresceram, envolveram alguns milhões de pessoas, foram envolvidas, mas que acabaram instantaneamente no momento da partida daquele que havia criado o movimento. Então nós estamos vendo hoje, na nossa geração, e participando disso. Nós fazemos parte de uma igreja que completou agora 25 anos, uma nova igreja, jovem ainda, mas que vai permanecer, só que com uma visão de continuidade. Nosso negócio não é uma pessoa que começou, pastor Aloysio, pastor Naori, eles começaram e eles deram o caminho, a visão, o Senhor falou com eles, nós estamos servindo, mas se partirem, acabou? Não, vai ser dado continuidade. Por quê? Porque existe uma clareza no que tem que ser feito e a unção que está sendo retransmitida. Amém, irmãos? Da mesma forma, eu estou envolvido hoje num movimento dos legendários, conto na montanha, milhares de pessoas, chegando agora em 100 mil homens, já em 30 países. Fui semana passada na reunião para os diretores de pista, né, os diretores gerais, no caso nosso Ícaro, os ministeriais, que sou eu, e reunidos lá com todos que já têm a pista aberta, são 35 pistas no Brasil hoje, e todos que estão abrindo pista, que é o nosso caso, são mais 45 só nesse ano, fechando o ano com 80 pistas, mas entrando em vários outros países e muitas pistas abrindo. E qual que é a visão que Deus deu para o fundador desse movimento? Ele deu um número de 12 milhões de legendários em 5 anos. Então, o negócio começou tem 7 anos, em 7 anos saiu de 0 para 100 mil. E agora em mais 5 anos vai sair de 100 mil para 12 milhões. É um negócio absurdo, crescimento exponencial, um grande movimento, tem uma unção que Deus liberou para isso, mas não pode parar nele, porque ele é homem, ele pode morrer a qualquer momento, assim como qualquer um de nós. E não pode acabar aquilo que Deus está fazendo porque uma pessoa foi embora. Mas não só por morte, tem gente que cai também, chuta o balde, faz besteira, tem que ser tirado, disciplinado. Da mesma forma, grandes empresas, né? Alguns aqui são empresários, você está construindo um negócio, esse negócio está sustentando a sua família hoje, mas eu sempre falo para os empresários, não
abra e tenha uma empresa que vai sustentar apenas a sua geração. Que você tenha uma visão de negócio, que você invista nesse negócio, que você trabalhe nesse negócio para sustentar as próximas gerações. Para ser um negócio tão poderoso e abençoado que os seus filhos, seus netos, seus bisnetos vão ser abençoados através desse negócio. Por quê? Porque o Senhor nos deu uma unção para isso. Ser fecundo, multiplicar e encher a terra. Só que você sabe, se for fecundo, multiplicar e encher a terra só em uma geração, entra em extinção. Essa geração acaba? Não. Então vai passando de geração em geração. E o que tem acontecido? Só tem crescido. O Senhor liberou uma promessa sobre a vida de Abraão. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Você toma bênção. Olha para as estrelas do céu, para a areia ali do mar. Assim vai ser a sua descendência. Quando você olha então para o que acontece dali em diante, o que você vê? Um crescimento exponencial. E que não diminui, só aumenta. O cristianismo, a fé em Cristo, só cresce. As pessoas enlouquecidamente falam, a igreja está passando um momento de descrédito. Ninguém mais quer saber, no século 21. Não seja tolo, olha com clareza, a igreja não para de crescer, só cresce. A mensagem do evangelho só cresce. Cada vez mais tem gente sendo salva, alcançada. Eu estava vendo um dado específico, que inclusive ontem no evento que eu fui com o pastor Alexandre, um irmão compartilhou a palavra ontem, ele é vice-presidente da BMF Bovespa. Alguém extremamente conceituado. Ele relaciona com ele faz um evento anual com todos os donos das empresas que têm ações na Bolsa de Valores. Ou seja, são os maiores do Brasil. E ele viajou o mundo inteiro, extremamente conceituado, crente, pastor. E ele deu um dado estatístico que é impressionante, que a cada ano, 1% de católico está se tornando evangélico. Só da igreja católica, tá fazendo uma transição de 1% ao ano. Número de gente crendo na mensagem clara do evangelho, sem intermediários, entre eles e o Senhor, olhando apenas para Cristo, tem aumentado. Então a igreja não para de crescer. E você faz parte disso, amém, irmãos? Mas eu quero que você entenda algo. Você, presta atenção aqui. Porque as mesmas pessoas que normalmente têm problema com sono, nesse horário, já manifestou. Então, fica de pé, levanta, dá uns tapas no rosto, mas não dorme não. Olha aqui para mim. Me ajuda a monitorar aí. Olha para trás, para o lado. Se tiver alguém de olho fechado, dá um beliscão nele aí, com amor e carinho. Vai lá. Olha aí que vocês vão contemplar alguns que estão cochilando. Dá um beliscão nele. Puxa os cabelinhos de trás aqui, ó, que dá uma acordada na hora. Olha aqui para mim, irmãos. Você faz parte de algo. Você faz parte. Só que você não tem que transferir a responsabilidade para quem mais faz parte. Porque quando você olha o tamanho da nossa igreja, você faz parte da igreja, do mover de Deus nessa geração. Você faz parte. Você é contado no meio, mas você não pode transferir para os outros a responsabilidade. Você tem que crer que Deus faz a partir de você. Aquilo que Deus quer fazer, você está incluído no plano. Mas não como um todo, mas como um indivíduo. Ou seja, a igreja vai crescer. Se você olhar para você só como parte de um todo, se um estiver crescendo e você não, o que importa é que nós todos juntos estamos crescendo. Você não pode olhar assim. Essa é uma visão de quem está terceirizando o mover. Não, o que importa é que a igreja está avançando. Eu mesmo até nem estou conseguindo fazer nada, vou largar aqui agora por um tempo de liderar, não estou conseguindo me envolver, mas o que importa é que a igreja está crescendo. Não, querido, sabe por quê? Porque naquele dia, diante do Senhor, você não vai receber uma recompensa pelo tamanho que a igreja chegou. A recompensa que você vai receber é baseada naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Então, quando você terceiriza, não, a minha família está avançando, os meus filhos estão ganhando tamanho, peso, sabedoria, inteligência, estão tendo a história deles com Deus, então a minha família está servindo a Deus.
Minha esposa está lá envolvida no Kids, minhas filhas, meus filhos estão lá também envolvidos na obra. O que importa é que a minha família está servindo ao Senhor. Mas eu preciso te falar que naquele dia você não vai receber uma recompensa baseada no resultado geral que foi produzido pela sua família. Mas cada um, a Bíblia diz, vai receber segundo o bem ou o mal que houver feito. Cada um, não é a família, é cada um. O que é uma tragédia? É você que está aqui como o cabeça da casa, o mantenedor, o sacerdote da sua casa, tem uma recompensa menor do que seus filhos, do que sua esposa, porque na sua cabeça o seu papel era patrocinar, mas você não precisava envolver. Deixa que eles fazem. O que importa é que eu pago para minha esposa ir lá fazer. Sou eu que banco tudo aqui em casa. Eles só podem servir a Deus porque eu estou patrocinando. Claro, você vai ter uma recompensa por fazer isso. Mas não compare, irmãos, com a recompensa daqueles que fizeram. Então o Senhor tem algo que Ele quer fazer na sua vida. Se a sua esposa quiser fazer também, bênção para ela. Seus filhos também querem fazer, bênção para eles. Mas o maior interessado é sempre o indivíduo, e não o grupo. O grupo é importante. O grupo é importante. E quando você olha alguns grupos que estão tendo um resultado exponencial, a tendência é você generalizar e falar que está tudo uma bênção. Então vou dar um exemplo que o Ícaro não está aqui agora para confirmar, ele precisou ir porque já tinha um outro compromisso com o pastor dele. Mas ele deu testemunho, 10 células, 280 membros no discipulado. É um mover poderoso, não é, irmãos? Mas não se engane, não são as 10 células que estão produzindo do mesmo jeito. Não são as 10 células que estão com 70 pessoas, senão ele teria 700 no discipulado. Você vai ter célula que está com 70, que leva 30 para o encontro. Você vai ter líder que está envolvido, que tem uma recompensa enorme sendo acumulada para receber diante do Senhor. Mas você vai ter líder no mesmo discipulado que não levou encontriça nenhum para o último encontro. Então você percebe que não dá para olhar para o todo. Porque se olhar para o todo, qual que é o veredito? Está uma bênção. Discipulado desse está uma bênção. 10 células, 280 membros. Fecha encontro sozinho, um discipulado com 10 células. Mas você pode generalizar, sendo que teve alguns no meio disso que não geraram fruto nenhum? Não pode. Então aí você vê que não tem jeito de você apenas se incluir naquilo que todos estão fazendo. Você tem que se responsabilizar. Desejar, responsabilizar não é a melhor palavra. Você tem que desejar que você esteja participando disso. Que você não fique de fora do mover. Tem um mover de Deus para a nossa geração. Você vai participar dele. Não é assim, não, mas eu estava lá, um monte de gente tá. Não, não é um monte de gente, eu quero saber você. Você é esse ponto de avivamento. Você é esse ponto de prosperidade. Você é esse ponto de unção. Você é esse ponto de poder. Você é esse ponto de transformação. Tem outros fazendo, bom para eles. Quero saber você. Se você está vivendo isso. Se você está desejando isso. Por quê? Porque se você terceiriza para outro, outro vai ter a recompensa. E você vai chegar naquele dia e não vai receber tudo aquilo que poderia receber de recompensa diante do Senhor. Então presta atenção, porque o texto que nós estamos declarando, e o Senhor tem falado conosco, Isaías 43, 19, palavra de Deus para nós: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no lugar ermo. Então presta atenção, o Senhor está fazendo coisa nova. Já falei no começo, vou repetir. Coisa nova não é coisa inédita. É a mesma coisa num nível maior. Uma coisa nova. Então alguém, por exemplo, que multiplicou a célula uma vez em 3 anos, ele já tem um padrão. Uma multiplicação cada 3 anos. Se ele multiplicou a última vez, uma vez em 5 anos, na cabeça dele, então agora, quando completar mais 5 anos, eu multiplico de novo. Aí agora Deus vai dar mais uma multiplicação agora em menos tempo, aí então já é algo novo. Ele multiplicou, mas em menos tempo, já é algo novo. Aí depois ele multiplica mais rápido ainda, já é algo novo. Antes era o intervalo de tanto, agora o intervalo diminuiu.
Então, eu sempre gosto de testemunhar, porque eu acho que é bênção mesmo, testemunhar o que Deus está fazendo. Né? Na minha casa, inclusive, uma bênção. Meu filho está lá agora em São Paulo, participando da mesa radical, como convidado. Olha que bênção. Por quê? Porque Deus tem feito coisas na vida dele. Né? Foi levantado agora como discipulador. Discipulado, né? A célula dele multiplicou 3 vezes no ano, crescendo muito. A última reunião agora deu 32. A célula multiplicou 3 vezes no mesmo ano e agora deu 32 já de novo. E agora ele está virando discipulador, vai multiplicar essa célula em 2 células agora e está assumindo 5 células, 19 anos de idade, trabalhando, fazendo faculdade e seminário simultaneamente. Né? Faz faculdade no IPOG, administração, está fazendo telepresencial, trabalha das 8 às 18 e agora, já liderava, agora vai cuidar de 5 células. Então você fala, é jovenzinho, 19 anos, e tem que fazer mesmo, está em todo gás. Não, mas do mesmo jeito você vê o irmão aqui também. Faz seminário, o Ícaro, cuida de 10 células, 280 membros, 7 lojas, 100 e tantos funcionários, uma esposa e 3 filhos. Então você vê, individualmente cada um está no mover que Deus tem para ele. E assim nós temos muitos de vocês que aqui estão, que estão fazendo, se desdobrando, servindo a Deus, estudando, cuidando de gente, sendo pai, trabalhando. Por quê? Porque Deus te capacitou para isso. Não é porque você é bom, não. É a unção de Deus que está na sua vida. Tem nada a ver com meu filho, nada a ver com o Ícaro, nada a ver comigo, nada a ver com você. Deus te capacitou. Agora é muito ruim quando você pega a unção que Deus liberou para você e você limita ela fazendo menos do que você poderia estar fazendo, porque você não acredita que a unção dele é completa na sua vida. E que se Deus está fazendo na vida de outro, pode fazer na sua também, pode fazer inclusive muito mais. E aí o que eu vejo? Um monte de irmãos o tempo todo cogitando em largar alguma coisa, porque o que está na mão dele está sendo coisa demais. E aí ele olha falando, não estou dando conta, é muita coisa. Tem que trabalhar, tem que sustentar, tem que estudar, tem que liderar, tem que isso, tem que aquilo. Eu vou escolher alguma coisa para eu desistir. Mas olha que bênção, o Senhor coloca o seu pastor aqui para te lembrar. Só tem esse tanto de coisa na sua mão hoje, porque antes de colocar essas coisas na sua mão, o Senhor liberou a unção sobre você para multiplicar cada uma delas. Até estourou aqui, a unção, aleluia. Então presta atenção, enquanto você ficar olhando para aquilo que está na sua mão e tendo que escolher qual vai permanecer e qual você vai paralisar, dar uma pausa, desistir, abandonar, você não vai estar usando toda a unção que Deus liberou sobre você para multiplicar tudo que Ele pôs nas suas mãos. Presta atenção, olha aqui, irmãos, o que está na sua mão hoje? O que está na sua mão? Isso aí que está na sua mão hoje não é para permanecer na sua mão, na mesma quantidade que está. Muito menos para você enterrar isso que está na sua mão. Mas tudo que Deus deu para você e que está na sua mão hoje, você vai multiplicar, porque Ele te deu uma unção para fazer isso. Não foi você que escolheu a Ele, não fostes vós que escolhestes a mim, antes eu escolhi a vós outros, e vos designei para que vá e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Você não escolheu, não teve um dia que você falou, eu quero ser líder, eu quero ser anfitrião, eu quero ser discipulador, eu quero ser pastor, eu quero ser empresário, eu quero ser marido, eu quero ser pai, eu quero ser estudante. Não, querido, você não escolhe não. Você não escolhe não, você foi escolhido. O Senhor separou você. E porque Ele separou você e foi colocando coisas na sua mão, Ele foi te dando a unção para multiplicar cada uma dessas coisas. Tudo que está nas suas mãos é para ser multiplicado, não é para ser enterrado e nem apenas transferido para outro. Você não vai pegar, né, eu não gosto particularmente da ilustração da corrida de revezamento, porque a corrida de revezamento coloca a ilustração de que você recebeu o bastão, você está correndo e vai passar o bastão para outro, e ele vai continuar correndo. Mas eu particularmente, eu não creio dessa maneira. O que eu creio é, você recebeu o bastão e foi correndo e multiplicou o bastão. E na hora de você passar para outro, você vai entregar 2 bastões, 10 bastões, 100 bastões. Quem tiver que pegar o que estava na sua mão vai ter um problema para pegar, porque para ele vai ser difícil até de segurar.
Quando você pegou e Deus colocou na sua mão, era um bastão só. Agora, na hora que você for passar para outro, ele vai ter que colocar a camiseta, assim, pedir ajuda para segurar. Porque você não vai entregar para a próxima geração o mesmo que você pegou. Você vai entregar multiplicado. Patrimônio vai multiplicar, a renda vai multiplicar, frutos vão multiplicar, a unção vai multiplicar, a revelação vai multiplicar, as habilidades, os dons, os talentos, tudo que Deus confiou nas suas mãos vai ser multiplicado. Agora presta atenção, porque você precisa ter um duplo encargo. Qual que é o encargo que você tem que ter? Primeiro é de conseguir literalmente ver o que está nas suas mãos e desejar multiplicar isso. Mas o segundo, que você tem que ter o encargo de nas mãos de quem você vai colocar isso que foi multiplicado nas suas mãos. Nas mãos de quem? O Jean está aqui completando a carreira, pegou o que Deus pôs na mão dele, vai multiplicar, mas na mão de quem ele vai entregar isso que multiplicou? Ele vai multiplicar uma célula e vai passar para quem assumir essa célula? Ele vai multiplicar o discipulado e quem vai ser esse novo discipulador que vai pegar uma parte daquilo que o Senhor deu para ele, que agora está sendo multiplicado? Ele vai pegar um patrimônio que foi construído, na mão de que tipo de filho esse patrimônio vai cair? Ele está construindo uma renda, quem é que vai administrar essa renda? Então você temos que ter esse duplo encargo. Eu estou trabalhando para Deus, Deus colocou coisas na minha mão, me capacitou e me deu unção para multiplicar tudo que Ele pôs nas minhas mãos. Mas presta atenção, porque eu vou entregar para a próxima geração isso multiplicado, mas eles também tendo um coração para permanecer multiplicando. Para que não enterre aquilo que você multiplicou. Por quê? Porque imagina agora os filhos dos servos que receberam os talentos. Essa é uma ilustração também que eu nunca ouvi. Eu creio que foi o Senhor realmente colocando no meu coração. A Bíblia diz que o Senhor confiou 1 talento para um, 2 para outro e 5 para outro. O que recebeu 2 e 5 correu para multiplicar, o que recebeu 1 enterrou. E aí o Senhor veio prestar conta com ele, certo? O que aconteceu? O de 5 multiplicou para 10, o de 2 multiplicou para 4 e o de 1 tinha enterrado. Vamos mudar essa ilustração agora, porque antes do Senhor voltar, os 3 morreram. Os 3 servos morreram. E uma nova geração assumiu aqueles talentos. O que essa nova geração fez? Qual que é a tendência? Se esses que estavam com talento nas mãos tiveram a visão disso, não só do que estava na mão dele para multiplicar, mas de quem vai receber isso que eu multipliquei para continuar multiplicando, qual que é a tendência? É que o que recebeu 5 multiplicou para 10 e morreu. Para quem assumiu essas 10, vai continuar multiplicando, incontavelmente. O que recebeu 2 multiplicou para 4, passou os 4, mas junto com os 4 talentos, passou também esse coração de multiplicar. E aí continuou multiplicando. Mas o que você acha que acontece na vida do filho daquele que enterrou? Como você acha que é a geração que vem após aqueles que enterraram o talento? O que vai ser produzido por essa geração? Sinto unção da parte do Senhor em falar algo para você, em nome do Senhor Jesus. O Senhor está usando esse retiro, essa palavra, esse momento agora, para despertar você para essas duas coisas. Você vai multiplicar tudo que Ele colocou nas suas mãos, mas você vai produzir a próxima geração que vai continuar multiplicando tudo isso. Filhos naturais e espirituais, discípulos, funcionários, sócios, quem quer que o Senhor tenha colocado perto de você, faz parte daquilo que está na sua mão para ser multiplicado, mas faz parte também daquilo que você vai trabalhar para transferir o coração, para que ele assume e continue multiplicando depois. Amém, irmãos? Amém. Aqui você vê na vida de Davi, o Senhor fez algo com Davi. O Senhor gerou desejo no coração dele de construir casa para Deus. Qual que foi o desejo? Salmo 132, versículo 3 ao 5. Salmo 132, versículo 3.
Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. O Senhor tinha colocado algo no coração dele. Você vai construir casa. Ele não sabe que foi o Senhor. Ele pode imaginar que foi ele. Mas a Bíblia diz que é o Senhor que gera o querer e o realizar. Não teve um dia que ele teve ideia. Não, tive uma ideia genial aqui. Não. O Espírito soprou para ele. O Senhor colocou no coração dele. Ele entendeu, peraí, o Senhor tem que ter um lugar. Tem que ter um lugar para pôr a arca. Tem que ter um lugar para o mover do Senhor estabelecer numa medida sobrenatural. E aí, lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 e 13, olha o que o Senhor diz. Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Não é do reino dele, é do seu reino. Agora presta atenção, porque aqui o Senhor está falando. Eu vou levantar depois de ti o teu descendente. Quem é que produz os descendentes? É o Senhor. Quem são esses descendentes? Não é você que define. O Senhor te confia. O Senhor te dá os filhos espirituais, os filhos profissionais, os filhos naturais, para multiplicar aquilo que está nas suas mãos, mas também gerar uma nova geração que vai continuar multiplicando. E lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 5, olha que poderoso esse versículo, eu estava meditando nele também, fui muito abençoado. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Essa palavra inteligência aqui é sabedoria. O homem sábio consegue discernir os propósitos profundos do coração. Agora, qual que é o problema, irmãos? É a tolice. A tolice é um negócio, sim, ruim para encardir. Qual que é o problema da tolice? Olha aqui para mim, irmãos. Vence o sono aí e permanece fiel aqui à palavra que Deus está falando com você. Presta atenção. O que é tolice? Ausência de sabedoria. Mas sabedoria não é ausência de tolice. Tolice é ausência de sabedoria. Mas sabedoria não é ausência de tolice. Sabedoria é fluir naquilo que o Senhor confiou a você. Deu para entender? Quem é tolo? É aquele que não é sábio. Esse é tolo. Mas quem é sábio? É aquele que faz aquilo que o Senhor o chamou para fazer. É aquele que consegue discernir os propósitos profundos do coração, que foram plantados no seu coração pelo Senhor. Agora o problema todo é quando você gasta tempo demais mergulhado no seu coração, mas não nos propósitos que foram plantados por Deus nele, mas por coisas que você imagina que vão preencher seu coração. Quantos não são os homens que focam integralmente a vida inteira atrás de coisas? A vida dele é única e exclusivamente atrás de coisas. Ele está focado em trabalhar, em comprar, em adquirir, em conquistar, em ter a fama, o reconhecimento, o dinheiro, o patrimônio, a renda, né, o descanso, a chacrinha que ele quer ter, o carro que ele quer ter, com a perspectiva de que isso vai encher o seu coração. Mas isso é sabedoria, irmãos? Não. O que é sabedoria? Você conseguir perceber os propósitos profundos que Deus plantou no seu coração. Davi conseguiu perceber. Deus colocou um propósito profundo no meu coração, edificar a casa para ele. Na rasura, ninguém consegue ver os propósitos profundos, porque eles não estão no lugar raso. Você tem que mergulhar para descobri-los. Só que em um relacionamento raso com Deus, você não chega na profundidade, você fica só no raso.
Pastor, o que seria um relacionamento raso com Deus? A oraçãozinha de menino de 5 anos de idade na hora de comer. Papai do céu, abençoa essa comida, abençoa meu pai, minha mãe, abençoa meu pastor, abençoa meus negócios, me dá saúde em nome de Jesus, amém. Alguém que a vida cristã dele está baseado nesse tipo de oração, ele tem um relacionamento profundo com Deus? Não, ele está escavando os propósitos profundos de Deus que foram plantados no seu coração. Ele nem pergunta qual que é o propósito. Ele só acorda, dá o play, vive mais um dia. Termina o dia, dorme, acorda de novo, dá o play de novo. E vai vivendo, no raso. O Senhor te trouxe para esse lugar porque Ele quer levar você para o lugar profundo. Para você discernir com clareza os propósitos profundos que Ele plantou no seu coração. Quando você ouve um irmão testemunhando que ele testemunhou aqui, como que fica glória para ele? Qual que é a glória? A glória para ele é o seguinte: enquanto ele foi dono da vida dele, não dependeu do Senhor, onde que ele conseguiu parar? Desemprego, trabalhando numa roça, corcunda, quebrado, falido, triste, deprimido. Tem um monte de coisa que ele não contou do testemunho dele aqui. Numa depressão, tristeza, pensamento de morte. Isso foi o que ele conseguiu. Aí ele encontrou o Senhor falou com ele, e ele tem sido levado a lugares profundos. E aí Deus foi mudando a história dele. Mas qual que é o mérito dele? Nenhum. O mérito todo é de quem gerou o querer e o realizar. Tem os propósitos profundos e Deus traz à tona e realiza. Então tudo que ele está vivendo aqui, para quem que é a glória? Para o Senhor. A grande questão é que poucos irmãos estão realmente interessados em que o nome do Senhor seja glorificado na vida deles. Aí você não está vivendo uma vida com um testemunho que na hora que você contar esse testemunho, alguém vai ouvir e vai falar glória a Deus. Você tem que estar focado nisso. Multiplicar o que Deus colocou nas suas mãos não vai trazer glória para você, não vai fazer com que você seja aplaudido. Multiplicar o que Deus colocou nas suas mãos, você reconhecendo que foi Ele que colocou nas suas mãos, e junto com o que Ele te confiou, Ele te deu a unção para multiplicar. Aí na hora que você falar o que Ele está fazendo através de você, toda a glória vai ficar para Ele. Amém, irmãos? Amém. Mas presta atenção, porque Davi entendeu, Davi discerniu, Davi recebeu, Davi multiplicou, mas ele esbarrou numa questão. Você não determina o que a próxima geração vai fazer. Você não determina. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele teve 18 filhos homens. 18, irmãos. Tem alguém aqui que teve 18 filhos homens? E aí tem mais as mulheres. Se não me engano, foram mais 6 mulheres, eu não lembro agora. Mas 18 filhos homens. Eu tive o trabalho aqui de pegar o nome de cada um deles e o significado desses nomes. Eles eram filhos de Davi? Eram. Eles tinham o acesso para aprender dele, receber dele e multiplicar o coração assim como ele? Tinham. Mas o que no final foi produzido não foi determinado por Davi. Foi determinado por aquele filho que estava na posição, que tinha o coração, que tinha o mesmo desejo, o mesmo encargo para edificar algo. E aí, mencionando para você aqui, presta atenção. Aminon, primeiro filho, significado fiel e confiável. Qual que é o significado do nome dele? Fiel e confiável. Ele foi o primogênito de Davi, morreu assassinado por Absalão porque violentou a sua irmã. Ele estuprou a irmã e o irmão matou ele. Aquele que nasceu para ser fiel e confiável. Presta atenção. Tudo aqui tem um propósito. Você está ouvindo algo aqui, o Senhor está te chamando a atenção para as coisas. Por quê? Porque você acha que ele nasceu foi para isso? Você acha que o propósito de Deus na vida dele era ele morrer na mão do irmão depois de ter estuprado a irmã? Não. Mas ele usou o livre-arbítrio que ele tinha para andar na contramão daquilo que ele nasceu para fazer. Ele nasceu para ser fiel e confiável. Mas terminou com a vida trágica, porque escolheu
viveu o oposto que Deus o chamou para viver. Aí vem Quileabe, o significado de Quileabe, semelhante ao pai. É o significado do nome Quileabe, semelhante ao pai, é a réplica do pai. O que ele fez? Nada, a Bíblia não fala nada dele. Só fala que é filho de Davi com Batseba, e acabou. Não tem história. Tem capítulos e livros e pregações milhares na história contando o que Deus fez através de Davi e na vida de Davi. Mas aquele que nasceu para ser semelhante ao pai, não tem história nenhuma. Como que isso fala com você? O que isso gera no seu coração? Para mim traz uma exortação muito grande, para permanecer com encargo, para multiplicar o que está nas minhas mãos, mas multiplicar também uma geração que vai dar andamento nisso. Terceiro filho, Absalão. Significado do nome Absalão: pai da paz. Absalão significa o pai da paz, conhecido por sua beleza e rebeldia. Se revoltou contra Davi e tentou tomar o trono, depois de ter matado seu irmão, e acabou morrendo na batalha. O pai da paz viveu em guerra e morreu nela. Quarto filho, Adonias, que significa o Senhor é o meu Senhor. Tentou usurpar o trono antes da coroação de Salomão, mas foi executado por ordem do seu irmão. Aquele que reconhece que o Senhor é meu Senhor, não dependeu de Deus para governar e tentou tomar aquilo que Deus estava estabelecendo. Eu já vi irmãos que não respeitaram o que Deus estava fazendo. Ele é filho de Deus, ele tem o Senhor como sendo o Senhor dele, mas ele não respeita o que Deus está fazendo. Ele acha que tinha que ser ele, ou que tinha que ser o outro, ou ele acha que ele mesmo não teve o reconhecimento que ele merecia ter, e aí ele vai lá e se rebela contra aquilo que Deus está fazendo. Aquele que o nome significa o Senhor é meu Senhor, não submeteu ao que o Senhor estava fazendo. Tentou tomar o trono daquele que o Senhor estava levantando. Morreu. Aí depois vem Cefatias, que significa o Senhor julga, o Senhor dá a justiça, o Senhor é o justificador. Ou seja, ele tinha uma mensagem da justiça que vem do Senhor. Ele poderia ter sido levantado para ser esse que vai falar para tudo e todos. A sua justiça vem do Senhor. E o que ele fez? A Bíblia não fala. Não tem história nenhuma contada dele. Uma mensagem tão poderosa como a que eu e você carregamos hoje, da justificação pela fé, foi enterrada junto com ele. Ele não compartilhou essa mensagem com ninguém. Não teve história sendo contada. Aí depois vem Itreão. Itreão, filho de Davi. Quantas vezes você ouviu o nome dele? Com certeza nenhuma. Sabe por quê? Tem nada falando dele. Só que qual que é o significado do nome dele? O Senhor é excelente. O Itreão, que aponta para a excelência de Deus, não produziu nada excelente. Não tem nada que o Deus tenha sido glorificado através da vida dele. Não teve história contada na Bíblia. O Senhor é excelente. Ele é excelente, irmãos? É, mas aonde que a excelência dele fica manifesta? Quando a história é contada do que ele está fazendo na sua vida e o nome dele é glorificado. Onde a excelência dele se manifesta. Percebe como tudo tem significado? E aí continua. Sétimo filho, Salomão, significa paz. Filho com Batseba, sucessor de Davi, conhecido por sua sabedoria e por construir o templo de Jerusalém. Aquele que significa paz. Teve um irmão dele que significa pai da paz, que não viveu o que ele viveu. Ele era só paz, mas viveu. A diferença muito grande entre um e outro, muito grande, é que o Senhor apareceu para ele e perguntou: o que você quer que eu te dê? Riqueza, bens, honra ou a morte dos seus inimigos? O Senhor colocou as opções na mesa.
E esse que significava a paz, falou, não, eu quero sabedoria e conhecimento para administrar o que meu pai multiplicou e veio parar nas minhas mãos. Só que o pai da paz, Absalão, se Deus tivesse aparecido para ele e perguntado a mesma coisa, o que você quer? Riqueza, bens, honra ou a morte dos seus inimigos? Baseado no coração dele, o que ele teria tido coragem de pedir para Deus? A morte do pai dele. Muito sério isso, irmãos. Muito sério. Por quê? Porque o pai da paz, que foi criado para assumir o trono, para receber, perdeu, porque se fosse para ele que Deus tivesse perguntado o que ele queria, o pedido dele teria sido a morte do pai. Olha o tanto que isso é grave. Continua. Aí vem Simea, filho de Davi, que significa o Senhor ouve. O Senhor ouve, essa é uma mensagem poderosa. Você pode falar com ele, ele ouve. Você pode orar, o Senhor ouve. Essa é uma mensagem poderosa, que traz esperança. Você está precisando de algo? Fala com Deus, o Senhor ouve. Sabe o que Simea fez? Nada, a Bíblia não conta. Não tem história absolutamente nenhuma dita do que Deus fez através dele. Tinha uma mensagem que ia gerar muita esperança, mas nenhuma esperança foi gerada, porque não produziu nada. Aí, nono filho, Sobabe. Sobabe. Significado do nome: travesso. Faz travessuras. Engraçado, diverte todo mundo, resolve problema, porque o significado de travessura não é só na conotação ruim, né? Alguém que faz uma travessura é alguém criativo. Ele pode fazer travessuras ruins, pegadinhas, né? Coisas que vai machucar os outros, ou ele pode fazer uma travessura que vai agradar, que vai alegrar todo mundo. Mas a Bíblia diz que ele não tem história nenhuma, não fez nada com a criatividade que Deus confiou a ele. Porque um significado de alguém que é travesso é alguém criativo. Ele não fez nada com a criatividade que ele recebeu. Aí vem Natã. Significado do nome Natã, dado por Deus. E Deus fala algo poderoso através dele. Ele fez parte da genealogia de Jesus. Ele entrou para a história. Ele é mencionado na genealogia de Jesus lá em Lucas. Não tem nenhum feito, mas isso foi falado sobre ele. Eu acho que é poderoso você fazer parte daqueles que trouxeram Cristo. Amém, irmãos? Amém. Ajuda a acordar quem está dormindo aí. Tem uns que estão numa posição até mesmo ridícula, assim. Então, me ajuda. Estou falando sério, olha para o lado aí. Você está vendo algum irmão aí dormindo, acorda ele. Eu entendo, 1h48 da tarde, você está esperando o churrasco. Teve até um que morreu, que dormiu ouvindo a pregação de Paulo, caiu da janela e morreu, né? Então, ajuda aí, acorda aí os irmãos. 11º, Gibar. Gibar significa escolhido. Ele escolheu, o Senhor escolheu. Olha aqui, irmãos. Presta atenção. Gibar. Ele escolheu, o Senhor escolheu, aquele que foi escolhido, como o texto que eu li antes. Não fostes vós que escolhestes a mim, antes eu escolhi a vós outros e vos designei para que vá e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Aquele que foi escolhido, a Bíblia não conta absolutamente nada sobre ele. Porque você ter sido escolhido e ter recebido unção da parte de Deus, não vai produzir automaticamente algo, se você não tiver encargo para isso, multiplicar o que Deus pôs nas suas mãos, o porquê que Ele te escolheu, e gerar uma próxima geração que terá o mesmo encargo. Aí depois vem Elisama, 12º, significa, em outra tradução, o mesmo de Simea, significa Deus ouve, o Senhor ouve, e da mesma forma que seu irmão não produziu nada, não tem história sobre ele. Depois vem Elifelete, nome bom para você dar para o seu filho. Elifelete. Olha o significado do nome. Deus é libertação. Olha que mensagem poderosa. Deus é libertação. O que te livra, o que te resgata, o resgatador, o que liberta é o Senhor.
mas encerrou seus dias sem ter história nenhuma. E a Bíblia diz, quando conta o nome dele, viveu e morreu, e não tem histórias. Não tem histórias. Teve nada que Deus fez através daquele que nasceu para proclamar que Deus é libertação. Aí depois vem Nogá, significado do nome Nogá, brilhante. Brilhante, brilha, é luz. Nasceu para brilhar, é um gênio esse menino. Tem algo nele, brilha. Quando ele chega, irradia, muda o ambiente. Nasceu para ser luz, nasceu para brilhar. E morreu jovem, sem nada dito a seu respeito, segundo a palavra de Deus. Morreu jovem. Você sabe, aqui tem um princípio que eu acho que é importante você avaliar. Porque tem muitos jovens que nasceram para brilhar, mas de forma impressionante, encerra a vida sem brilhar coisa nenhuma. Porque achou que ele brilhava de si mesmo. O pastor Naor falou algo lá no retiro do louvor que é muito poderoso. Você nasceu para ser uma estrela. Poderoso isso. Você nasceu para brilhar, você é uma estrela. Mas a grande questão é aonde você brilha. Porque se você brilha no meio das trevas, na noite profunda, tá lá, todo mundo consegue ver você lá na noite, brilhando. Mas se você brilha diante do sol, você está brilhando da mesma forma, mas ninguém consegue olhar para você, porque a luz do sol é maior do que a sua. Presta atenção, você nasceu para brilhar, você é uma estrela. Você nasceu para brilhar, mas brilhe sempre diante de Deus, para que a glória fique toda para Ele. Quando você quer brilhar longe de Deus, pegar os talentos que Ele deu para você, as portas que Ele abre para você, e você quer brilhar lá no mundo, você vai chamar atenção, você pode ganhar muito dinheiro, você pode ganhar fama, reconhecimento. Filho de Davi. Quem já tinha ouvido falar de Jerimote, filho de Davi, que não tem história nenhuma, mesmo tendo o nome altura, foi chamado para lugares altos, e terminou a vida sem sentar no trono, sem ter história, sem governar. Irmãos, por que eu li esse tanto de significado de nomes? Para mostrar para você algo muito, muito, muito sério, irmãos. No final, o significado do nome não determinou. Porque o encargo no coração falou mais alto. Aqueles que foram chamados para ser o pai da paz, para brilhar, para governar, para multiplicar, não viveram aquilo que foram escolhidos para viver. Nasceram para viver. Não viveram, porque o coração não estava alinhado com o coração de Deus. Porque Deus não obriga você a viver aquilo que Ele sonhou para você. Ele espera que você deseje isso. Se você não desejar viver o que você nasceu para viver, Ele não vai te forçar isso. Mas olha o inverso, o tanto que isso é poderoso. Totalmente oposto à história que você pode ter, como por exemplo, usurpador. Você pode ter nascido com esse nome, como Jacó nasceu. Mas se houver um alinhamento no coração, o nome pode ser deixado de lado e um novo nome pode ser dado. E aquele que nasceu para usurpar pode se tornar príncipe. Quando você olha para a sua história, prontamente você pode achar culpados. Por que eu não multiplico, pastor? Porque eu não tenho quem investe em mim. Meu discipulador não investe em mim. Meu líder não investiu em mim. Meus pais não me deixaram herança nenhuma. Por isso que eu não prospero financeiramente, não herdei nada. Pelo contrário, esses dias atrás o pai de um irmão morreu. Na mesma semana, um agiota que o pai dele estava devendo veio ameaçar ele. Falou, se você não pagar a dívida do seu pai, você morre junto. Aí ele pode ter isso como justificativa. Como que prospera? Olha a herança que eu recebi. Meu irmão está aqui, ele sabe disso. O que nosso pai deixou de herança? O que nós recebemos? Qual que foi o patrimônio? Nada, nenhum. Tinha conta para pagar, paguei. Ainda bem que foi pouca, mas tinha. Paguei, resolvi, tive imóvel para devolver, conta para pagar. Não tinha nenhum plano para... Você pode falar, a culpa foi de Davi. Ele tinha o coração, ele quis, mas não soube ensinar. Mas eu não atribuo a culpa a ele. E nós não estamos aqui procurando culpados. O que eu louvo a Deus é que Davi teve o coração, Salomão também. E aí algo foi produzido.
algo foi multiplicado. O nome de Deus foi glorificado. E estão aqui sendo mencionados hoje. Quero saber de você, querido. Quais são os propósitos profundos que Deus colocou no seu coração? Será que você consegue lembrar deles ainda, ou eles estão tão ocultos na profundidade e com tanta coisa por cima deles que você foi soterrando, que você não consegue nem lembrar mais quais são? Porque alguns, teve o dia que tiveram a convicção, abriram a boca e falaram: eu fui chamado por Deus para fazer tal coisa. O Senhor me chamou para pastorear. O Senhor me chamou para liderar. O Senhor falou comigo para assumir essa célula. O Senhor falou comigo para abrir esse negócio. O Senhor falou comigo que essa é a minha esposa. Só que o Senhor falou com você. Está lá o propósito no coração. Mas se depois disso você foi empurrando esse propósito para baixo e foi soterrando com outras coisas por cima, pode ser que agora ele está tão oculto nas profundezas que nem lembrar disso você está lembrando mais. E você pode estar, inclusive, procurando culpados para isso ter acontecido. E no final você vai encontrar o maior de todos os culpados. Foi Deus. Deus me chamou para ser pastor, mas olha aí, minha vida, o que virou? Como que eu vou ser pastor? Deus me chamou para liderar, mas olha o povo que veio parar na minha mão para eu liderar. Canseira. O povo não quer nada com nada. Nem me responde, manda no grupo da célula lá falando que vai ter, ninguém fala que vai, que não vai. Pergunto quem pode levar um lanche, não aparece um para falar, vou levar peta. Nada. Aí eu vou, compro, sobra porque não foram, ou falta porque foram, mas não avisaram. O povo não tem compromisso. Como que multiplica um povo desse? No final, quem que vai levar a culpa? Não é o povo. A culpa vai ser de Deus que deu o povo. Eu queria servir a Deus. Mas olha aqui, minha esposa, com uma mulher dessa, como que serve? Canseira, fica buzinando na minha orelha o dia inteiro. Só sabe pedir, cobrar, pressionar. Como que eu respondo alguma coisa que Deus quer de mim? Aí você vai achar culpado. O culpado não vai ser sua esposa no final das contas. Vai ser quem te deu ela. Todos os filhos aqui poderiam achar culpa no pai deles. Todos os filhos aqui poderiam falar: culpa foi de Davi, não investiu em mim. Culpado de eu não viver o que eu nasci para viver foi meu pai. Só que você sabe, o alinhamento no coração não depende de ninguém, irmãos. O Senhor está alinhando o seu coração hoje. Mas o povo da minha célula não quer saber de nada com nada. Problema deles. Mas você quer saber de tudo com tudo. Os meus discípulos, os líderes que andam comigo no meu discipulado, não estão nem aí para paçoca. Você quer o pote todo de paçoca. Você quer a fábrica de paçoca. Você quer virar o maior paçoqueiro da vida. Você tá aí para paçoca. Estão dando de ombro, não está nem aí. Você arrancou os ombros, para nem correr o risco de fazer descaso. Os outros não querem nada com nada. Você quer tudo com tudo. Por quê, irmãos? Porque naquele dia diante do Senhor, você vai receber segundo o que você fez. Mas precisa haver um alinhamento no coração, tem que desenterrar das profundezas do coração o propósito de Deus. E eu vou finalizar orando por você agora. Eu quero fazer 3 apelos agora aqui. 3 apelos, em uma oração só. Pode ser que você responda a um desses apelos, pode ser que você responda a 2 desses apelos, pode ser que você responda a 3 desses apelos, ou pode ser que você não responda nenhum desses apelos. Mas você não vai responder nenhum deles ou deixar de responder para mim. Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. A única coisa que eu creio que eu vou prestar conta naquele dia é se eu não tivesse falado para você o que ele me chamou para falar. Uma vez que eu falei, estou livre desse sangue. Não vou prestar conta, eu falei. Mas como o que você vai fazer com o que você ouviu, não depende de mim, depende de você, literalmente. O Senhor está falando, o Espírito Santo está dentro de você. Ele está desenterrando os propósitos profundos do seu coração, alinhando para gerar esse encargo, para você multiplicar o que Ele pôs nas suas mãos, para você gerar a próxima geração que vai também ter encargo por edificar algo. Mas é importante você lembrar de uma coisa, é que tudo é o Senhor que faz.
Tudo é o Senhor que faz. Se você não lembrar disso, qual que é o erro que você pode cair? É você ficar buscando a condição, como que o Senhor vai fazer? Da onde que vai vir? Como que eu vou multiplicar minha empresa, minha finança, minha renda? Como que eu vou multiplicar minha célula, meu discipulado, a rede? Como que eu vou multiplicar? Como? Não, quando você está preocupado no como, você está esquecendo é quem. Não é o como que interessa, é quem vai multiplicar. Se você souber o como, você vai lá e faz. Mas não é isso que Deus está te chamando para fazer. Deus está querendo que você lembre quem é que faz. Para você permanecer olhando para Ele e Ele poder vir fazer. Deus te chamou para multiplicar. E quem vai multiplicar é você? Não, é Ele através de você. Então, se os seus negócios existirem para multiplicar o propósito de Deus na sua vida, você vai ver Deus multiplicar os seus negócios. Se a sua célula existe para multiplicar a mensagem, vidas e o propósito de Deus na sua vida, Ele vai vir multiplicar. Ele vai solucionar tudo, em todo o tempo. E aí lá no Salmo 145, versículo 4. Olha o que declara: uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Aleluia, presta atenção. Uma geração vai anunciar para outra aquilo que Deus fez na vida dele. Nós vamos anunciar os poderosos feitos de Deus na nossa vida. E aí, mas é um ciclo sem fim, é uma geração após a outra. Você faz isso com a próxima geração e ela vai fazer isso com a outra que vem diante dela. Presta atenção, porque o que o Senhor está fazendo aqui hoje é alinhando o seu coração para que você faça parte dessa geração que vai multiplicar tudo que Ele pôs nas nossas mãos e vai trazer a outra geração que vai continuar multiplicando. Primeiro apelo que eu quero fazer para você é para você ser tudo que Deus quer que você seja. O que Ele quer que você seja? Não, Ele tem algo específico. Tem algo específico que Ele quer que você seja. Você vai ser o que Ele quer que você seja. Eu posso descrever algumas coisas que Ele quer que você seja. Que você entenda que você é. Você é filho, você é amado, você é escolhido, você é favorecido. Você é próspero, você é feliz, você multiplica, você tem unção. Você vai fazer tudo o que Ele quer que você faça. Não, primeira coisa. Primeiro, vamos organizar na ordem. Você vai ser quem Ele quer que você seja. Ah, pastor, tem algum título incluído nisso? Tem, você pode se apresentar. Eu sou um filho muito amado. Ele quer que você seja um filho muito amado, que você se apresente nisso. Mas Ele quer também que esse filho muito amado tenha mais títulos atrelados a isso. O que mais você é? Você é um filho muito amado que lidera. Você é um filho amado que discipula. Você é um filho amado que pastoreia. Você é um filho amado que empreende. Você é um filho amado que dá aula. Então você vai ser tudo que Ele quer que você seja. Segundo apelo, é você ter tudo que Ele quer que você tenha. Esse é um apelo. Você vai ter tudo que Deus quer que você tenha. Se Ele quer que você cuide de 280 pessoas também, você vai cuidar. Você não vai colocar limite na quantidade de gente que Deus vai dar para você cuidar. Você não vai ficar falando, não dou conta, só consigo tanto. Não, você vai ter tudo que Deus quer que você tenha. Você vai ter o tanto de dinheiro, de recurso, de negócio, de discípulo, de célula, tudo. Agora o pastor Luiz ainda tirou o limite ainda. Falou, célula, antes fazia parte da visão, vai multiplicar quando chegar em 15. Agora não tem limite mais. É o tanto que você achar que dá conta de juntar lá e está de acordo com o anfitrião, está cabendo e Deus está mandando, você fica lá. Ele mesmo já falou aqui, o Ícaro tem célula dando 70. A célula da filha do Enio, da Marçalzinha, a gente chama ela, pastor do Guanabara, deu 100 adolescentes a célula dela. Terceira semana seguida, com 100 adolescentes. 100 adolescentes. No último encontro levou 72 encontristas, uma célula. 72 encontristas. Tem uma célula da rede do SEMI lá, que aí você pode falar, mover no meio dos adolescentes. Não, porque tem uma célula lá no Perim, lá, que é de adulto, que o Compras, quando tem encontro, manda o ônibus lá. O povo não tem que ir para o prédio da igreja, porque é 50, 60 encontristas daquela célula. Aí manda o ônibus lá para pegar os encontristas lá no Perim, para já ir direto para a chácara. Então você vai ter tudo que Deus quer que você tenha. Deus quer que você seja rico, você vai ser rico. Eu tenho medo de ficar rico, de ser rico e cair.
Então você vai deixar de ter o que Deus quer que você tenha. E terceira coisa, você vai fazer tudo o que Ele quer que você faça. O que Ele quer que você faça, irmãos? Eu desconfio, já estou dando aqui a dica. Ele quer que você estude. Tem aí os cursos para fazer. Você não fez ainda, você não precisa nem orar não, abençoado. Vou orar para perguntar para Deus se Ele quer que eu faça. Não precisa, eu estou te falando, Ele quer. Será que Deus quer que eu faça o cursão? Não precisa orar não, Ele quer. Será que Ele quer que eu faça o curso de vida conjugal? O curso de finanças? Tem algum desses cursos que a igreja dá que você não fez ainda? Então Deus quer que você faça. Eu vou ver com Deus. Não precisa ver com Deus. Eu estou afirmando. Ele criou o curso, foi por sua causa. Ele quer que você faça. Porque tem algo que Ele quer te falar lá na sala de aula. Já fiz todos. Fez seminário também? Não, esse ainda não. 2 anos, difícil demais. Não, tem alguém aqui que concluiu o seminário? Quem concluiu o seminário aqui? Pois é. Eles fizeram, por que você não vai fazer? Deus quer que você estude, que você cresça em revelação da palavra. Que mais? Tem uma oferta que Ele quer que você dê? Para de resistir, vai lá e dá. O irmão também deu testemunho. Pode ser para o cara que está andando na rua, pode ser para ajudar a comprar o LED da igreja, pode ser para pôr energia solar, não importa. Se Deus falou para você dar, você vai dar, porque você vai fazer tudo que Ele quer que você faça. Então agora, esse é o apelo que eu tenho para você. E a resposta você vai dar diante de Deus. Você vai dar diante de Deus, com atitudes. Porque cada um vai receber segundo o bem ou o mal que houver, feito e não falado. Então eu não quero que aqui você levante a mão e fale. Eu vou ser tudo que Deus quer que eu seja, ter tudo que Deus quer que eu tenha e fazer tudo que Ele quer que eu faça. Eu não quero que você fale. Eu quero que as suas atitudes, o seu testemunho, demonstre claramente que você respondeu a esses apelos. Então eu quero que você fique de pé agora. Nós vamos gastar um temporâneo. E agora, literalmente, é cada um por si, Deus por todos, irmãos. Quer que eu coloque a canção? Está preparado? Algo novo. Não precisa de letra, só deixar ela rolando. Só deixar a música. Vamos pôr ela até alta. Só que olha aqui, irmãos, eu quero te dar liberdade agora para fazer algo. Orar de verdade. Que não seja uma oração rasa. Senhor, Jesus é joia, abençoe essa boia. Que você desenterre os propósitos profundos que estão no seu coração. Aquilo que Deus falou com você, que você vai ser, vai ter e vai fazer. Ser, ter e fazer. Lembrando quem é que te deu, quem te fez, quem te dá e quem que faz. Quem te fez, quem te dá e quem que faz. É o Senhor. Quando você lembra que tudo é o Senhor, então você vai ser, vai ter e vai fazer. Esse é o apelo para você. Para você ser tudo que Deus quer que você seja, fazer tudo que Ele quer que você faça e ter tudo que Ele quer que você tenha. Então você vai orar agora mesmo. Desenterrar os propósitos do coração. Atitude prática que eu espero de você ao longo desse retiro. Não estou falando no ano que vem não, irmãos. Porque Deus tem urgência. O mover de Deus é para nós agora. O que eu espero ao longo desse retiro é você me procurar para falar. Pastor, estava enterrado um propósito no coração. Estava soterrado por um monte de coisa que eu fui jogando em cima. Mas hoje o Senhor desenterrou. E eu vou ser, vou ter e vou fazer. Alguns vão me procurar pedindo, eu quero liderar. Eu quero abrir minha casa para ser anfitrião. Eu quero discipular, estou aqui liderando há tantos anos, eu quero ser um discipulador. Olha, eu quero ser pastor, investe em mim, me ajuda, me direciona, me ensina, mas eu quero. Olha, eu quero empreender, olha, eu quero prosperar, olha, eu quero ajudar, eu quero servir. Eu não sei quais são os propósitos, nem estou dando indireta para ninguém aqui. Seja livre. Se no final ninguém falar nada, eu estou em paz do mesmo jeito, porque não sou eu que promovo nada. Tudo é o Senhor. Mas aquilo que Deus falou com você, você vai desenterrar hoje do seu coração em nome de Jesus. Então agora eu quero que você feche seus olhos e faça uma oração profunda. Não ore rasamente. Vai para o profundo. Abre o seu coração. Rasga o seu coração diante de Deus. Pode colocar. Deixa a música rolando agora. Pode aumentar.